Pessoal, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu não preparei nenhum roteiro e nada, mas eu quero compartilhar algo de extrema importância para vocês e você que deseja ser um designer gráfico. Ou se você eu prestaria muita atenção no que eu vou te falar. Bom, o Corel é um software de vetor. Eu já ensinei aqui, ensino bastante como vetorizar, por exemplo, usando a ferramenta caneta e assim por diante. Só que eu vou ser sincero também com vocês. A realidade de quem trabalha numa empresa é bem diferente, por exemplo, de você que trabalha em casa ou você que usa o CorelDRAW por paixão, por hobby. Numa empresa é pauleira e muitas vezes por conta da demanda, o pessoal não tem esse tempo todo para ficar, dependendo da imagem, elaborando um vetor caprichado ali com a ferramenta caneta, ou curva de 3 pontas, o Bezier e assim por diante. Existe uma outra forma de vetorizar que eu particularmente não gosto, não gostaria de usar, mas eu estou sendo sincero com você. Por quê? Porque o meu objetivo é ensinar você a usar o CorelDRAW. Daí você aprende aqui todos os fundamentos. Daí quando você vai numa empresa, você vê uma outra realidade e acaba se frustrando. Não, eu não quero que você se frustre, tá? Por isso que eu estou compartilhando essa experiência com você. Então o que que acontece? Tem uma ferramenta aqui que ela também faz uma vetorização automática no próprio CorelDRAW. Por exemplo, eu baixei essa imagem aqui da internet, vou selecionar ela e aqui nas propriedades nós temos esse botão aqui de rastrear bitmap. Se você dá um clique nele, existem várias opções de rastrear e transformar essa imagem em um vetor. Eu poderia passar aqui com você função por função, por exemplo, rastreio rápido. Você observou que a inteligência do CorelDRAW fez um rastreio rápido. Nós temos uma imagem vetorial, até no entanto, se eu desagrupar, ó, eu tenho os vetores separados, tudo certinho. Mas observe que foi um rastreio rápido. Perdemos muita qualidade nesse rastreio. Por exemplo, os olhos do leão nós não temos nesse rastreio. Também não temos outros elementos aqui, como estes, por exemplo. Então, dependendo a imagem, esse rastreio poderia auxiliar. No entanto, este aqui não é o caso, então vou deletar ele e vou ativar então uma outra opção juntamente com você. Então observe, gente, dê valor a essa aula porque no final eu vou trazer aqui mais um detalhe imperdível, então fica até o final. Eu vou vir de novo no botão rastrear e vamos vir aqui em rastreio de linha central. Se nós clicarmos aqui em ilustração técnica, observe que vai abrir essa janela. Eu vou dar um OK aqui, criou linhas mesmo, somente uma ilustração técnica. De repente, dependendo do tipo de trabalho, essa função pode ser até interessante, mas não é o nosso caso. Voltarei de novo lá em rastreio de linha central. Anteriormente nós usamos essa função, agora vamos utilizar essa aqui, ó. E vai ser muito semelhante, ó. Praticamente mudou pouca coisa. Voltando lá, selecionando a imagem, nós já utilizamos essas duas funções aqui, juntamente com essas, e agora nós temos o rastreio de contorno, que existem mais opções, 6 funções aqui de rastreio. Vou passar por cada uma delas, então preste atenção. Linha artística. A linha artística, o que que acontece? Ela já preserva mais detalhes. E se nós viermos aqui nessa janela, nós temos os controles dos rastreios. Por exemplo, se eu der um clique aqui e arrastar, pode ver que trouxe mais detalhes. Se eu vier em suavizar canto, então ele vai dar uma suavizada. Ficou aqui alguns detalhes que poderíamos excluir depois.
Então, esse aqui seria uma função, certo? Certo. Vamos ver agora o que a outra função nos oferece. Venhamos em linha artística, agora vamos em logotipo. Vai abrir essa janela, aqui podemos dar um zoom e observe. Estamos aqui com um vetor, mas perdemos detalhes, por exemplo, os olhos do leão. Só que se eu vir aqui, ó, em controle de rastreio e deslizar aqui, ele vai então trazer novamente aqueles detalhes que havíamos perdido anteriormente. Poderíamos aqui suavizar também o canto. Eu sempre gosto de utilizar essa suavização no número 1. E daí aqui ó, nós temos o vetor à nossa direita e aqui é o bitmap. Então ele fez um trabalho bacana, fez um trabalho bem interessante. Eu vou dar um OK aqui, vou deslocar ele para nós analisarmos. Ó. Então, se fosse aqui por conta da demanda e da correria vetorizar dessa forma, com certeza esse daqui seria um objeto que eu iria utilizar. Vamos ver a outra função? Vamos lá, rastreio de contorno e agora temos o logotipo detalhado. É esse daqui que o pessoal mais usa no dia a dia nas gráficas aí, quando é aquele corre-corre pauleira, como eu já falei. Ó, vai abrir essa janela, então ele está fazendo aqui a leitura e pronto. Ó. Nós temos aqui a imagem ao lado, vetorizado tudo certinho, certo? Temos os detalhes, preservamos alguns detalhes. Aqui poderíamos fazer mais alguns ajustes. Deixarei a suavização com 1 e assim por diante. Ó. Poderia diminuir essa suavização, certo? Então aqui, ó, também ficou bacana. Só que ao contrário da função que utilizamos anteriormente, aqui nós vemos, por exemplo, essas percas aqui de detalhe que teríamos que corrigir, tá? Teríamos que corrigi-los. Vamos avançar? Você está comigo aí, galera? Então deixa o seu like aí, faça a sua inscrição para que eu possa trazer conteúdo como esse, tá? Agora vamos aqui em Clip Art. Clip Art também é uma outra funcionalidade. Então o que você observa? Você pode ir observando que todas as funções elas se assemelham muito. Então o que é que vai diferir? O que vai diferir é a imagem, tá? Essa daqui é uma imagem simples, mas existem imagens complexas demais. Então aqui é outra função, tá? Imagem de alta qualidade, ó. Semelhou também, perdemos alguns detalhes, outros ela não definiu bem, mas se assemelha muito. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. No dia a dia, no corre-corre nas gráficas, o pessoal, por mais que tenha habilidade, se você pegar a ferramenta caneta e for fazer aqui, muitas vezes não dá conta. Então, a galera usa essa função que eu particularmente não gosto, tá? Mas é uma realidade. Eu vou pegar um exemplo de uma outra imagem daqui a pouquinho na internet e vou mostrar para você uma situação, tá? Mas enfim, vamos aqui escolher logotipo detalhado, porque agora eu vou trazer aquela dica bônus, tá? Que eu falei para vocês, tá? O que acontece? Você rasterizou e ficou assim, tá? Vamos aqui desagrupar e vamos fazer o seguinte, vamos aqui selecionar, vamos soldar, tá? Esses objetos aqui, ó, posso ir jogando aqui do lado, podemos selecionar aqui, jogar do lado, pronto. Agora eu vou selecionar tudo, vou soldar, selecionar tudo e soldar e pronto. Agora tá tudo certinho. O que eu vou mostrar para você? Preste atenção que você vai se deparar com essa situação aí no seu dia a dia, tá? Vamos supor que você vai trabalhar numa gráfica e alguém chega e pede para você fazer uma arte para estampar
um long drink preto, uma camiseta preta e tal. E o que que a galera muitas vezes não se atenta? Por exemplo, ó, tá, você fez a arte aqui, vamos supor que a pessoa quer um chapado branco numa camiseta preta. Daí você vem aqui e faz isso daqui. Até aqui, ok, deu certo, ficou legal aqui. Mas vamos supor essa imagem aqui, ó. Notou a diferença? E é isso que a gente tem que atentar. Não ficou legal. Por quê? Porque ficou um negativo, como se fosse um negativo. Só que se fosse numa camiseta branca e a estampa preta, ó, para preenchimento, já ficaria legal. Então você sempre tem que prestar atenção. Qual é o tipo de substrato que eu vou estampar? Que vai ser estampado, certo? E senão o que que acontece? Esse aqui já ficou legal aqui. Mas e se a camiseta fosse branca? Já não iria dar certo. Eu vou te mostrar agora, ó. Por quê? Porque ficou parecendo negativo. Então, vice-versa. Ah, mas Leandro, lá no preto, por exemplo, ó, a gente perdeu o detalhe aqui, porque eu não tenho a juba do leão e nada. Então, como eu resolveria? Dando um contorno de branco. Esse seria um dos recursos que iria fazer a gente perder menos detalhe. Entendeu, pessoal? Me fiz entendido? Então você tem que prestar atenção quando você for vetorizar e estampar algo. Por quê? Porque para um pode ser um negativo, ó. Que nem aqui, esse daqui se transformou em um negativo. Só que se fosse numa camiseta branca, ele iria ficar uma imagem bacana, ó. Já poderíamos estampar uma camiseta com isso daqui, certo? Agora eu vou trazer uma imagem mais complexa para finalizar, me aguarde aí. Então voltei, pessoal. Vamos supor isso daqui, ó. Isso daqui chegou lá na tua empresa, onde você trabalha, para você vetorizar. Então o que o pessoal faz? Observe que primeiramente isso daqui está com uma péssima qualidade, mas o que o pessoal faz? Eles vêm aqui e fazem esse rastreio de logotipo detalhado. Então pode observar que a gente perdeu muito, mas muito detalhe aqui com esse tipo de vetor, ó. E ele ficou razoável aqui. E o que que acontece? Nós iríamos ter, né, se estivesse trabalhando numa gráfica aí, ou numa empresa de estamparia aí, nós teríamos que ir fazendo esses ajustes, essa correção. Teríamos que pegar, desagrupar tudo e ir melhorando, ó. Está vendo que aqui tem um acabamento, um círculo perfeito? Então a gente teria que vir aqui e ficar fazendo as correções e os ajustes, porque daí seria mais rápido para eles, tá bom? Então eu tô trazendo isso daqui para vocês verem a realidade e não desanimarem, tá bom? Eu tô te ensinando a usar o CorelDRAW, mas quando você entrar numa empresa, de repente lá, o contexto é diferente, gente, tá bom? É totalmente diferente. Só que você não tá indo cru, você tá indo já com certo conhecimento, o que vai facilitar. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição nesse canal, por isso que é importante você se dedicar e atentar para essas questões aqui. Por exemplo, esse vetor ainda ficou até bom, viu? Tem imagem que junta um monte de recortes aqui, você tem que ir selecionando, você tem que ir soldando e assim por diante. Eu particularmente, se chegasse para mim uma imagem dessa na gráfica, eu iria fazer com a ferramenta caneta, porque eu tenho habilidade, eu consigo fazer rápido. Isso daqui eu não gasto 8 minutos para fazer esse vetor aqui, tá? Mas essa é a realidade que eu gostaria de compartilhar com você. Ficou alguma dúvida? Deixe no comentário.
Deixa o teu like aí também e se inscreva em nosso canal. Forte abraço e até mais.